Jornada espiritual para 40 madrugadas. Tema geral: a importância do Espírito Santo no tempo do fim. 18º dia. Tema do dia: a sacudidura e o Espírito Santo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Mateus capítulo 3, versículo 12. A jornada de hoje vai chamar nossa atenção para um tema profético que chamamos de sacudidura. A sacudidura será um movimento de duas vias que ocorrerá para a Igreja de Deus um pouco antes do fechamento da porta da graça. Entenda como Igreja de Deus todo aquele que professa o nome do Senhor em espírito e em verdade. Nessa hora, alguns que estão na igreja vão apostatar e muitos que estão no mundo vão se converter. Utilizei várias citações do livro Eventos Finais, capítulo 12, páginas 129 a 135. Para oferecer algumas informações sobre esse tema. As duas primeiras citações nos convidam a repensar nosso conceito de segurança. Primeiro, ser membro de uma igreja não é garantia de salvação. Segundo, é uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja estão preparados para finalizar sua história terrestre. Serviço Cristão, página 40 e 41. As duas próximas citações nos convidam a repensar nosso conceito de consagração. Primeiro, os que se consideram povo de Deus, que guardam os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração do que os membros das igrejas nominais, serão atingidos pelas últimas pragas, tanto quanto aqueles que fizeram parte das igrejas que se opõem à lei de Deus. Segundo, os que hoje cedem às exigências do mundo não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. As três últimas citações nos convidam a pensar nos motivos da sacudidura. Primeiro, haverá uma sacudidura no devido tempo, pois a palha precisa ser separada do trigo. Segundo, o conflito entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória. Terceiro, quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis e uma proporção maior do que agora podemos prever. Dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nessa época, Satanás vai atuar em várias frentes ao mesmo tempo. Primeiro, vai introduzir o fanatismo de um lado e o frio formalismo do outro. Segundo, dentro da própria igreja, levantará homens que falarão contra a verdade. Terceiro, falsas teorias serão apresentadas por homens que se gabam de grande conhecimento. Quarto, surgirão muitas dúvidas acerca das Escrituras. Quinto, algumas doutrinas serão atacadas. Entre as doutrinas que serão mais atacadas estarão o santuário, o Espírito Santo e os testemunhos. Das três, a terceira será mais atacada, ou seja, os testemunhos. Não havendo profeta, o povo se corrompe. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Quando isso começar a acontecer, nosso zelo deverá ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo
que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha será separada do trigo. Nessa hora, muitos que professam nossa fé, mas não andam na companhia do Espírito Santo, passarão para as fileiras do inimigo. Os fiéis de Deus serão revelados. Crentes que estavam ocultos, mas não dobraram o joelho a Baal, vão ocupar os lugares vagos daqueles que deixaram as fileiras de Deus. O Espírito Santo está lutando por muitos que querem o céu, mas ainda olham para o mundo com simpatia. As palavras de Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Parece que foram escritas para esses dias. O Senhor pede uma reforma de vida espiritual. Pela oração e pela confissão de pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Ore ao Senhor agora. Peça que Ele te batize com o Espírito Santo para que você não seja lançado fora como palha de trigo. Texto escrito pelo pastor Jair Góes. Leitura de Carlos Bock. Amanhã será o 19º dia e o tema será o Espírito Santo e a volta de Jesus. Eu te espero amanhã.